Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Aqui, como vocês já estão acostumados, a gente traz para o nosso dia a dia, tenta trazer, ao menos, né, para o nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus, dos espíritos superiores, né, para a gente viver de forma mais equilibrada, mais feliz, né? E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? Compartilhando o vídeo, você faz com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, e isso é que é importante, porque ela leva tanto esclarecimento, tanto entendimento, e por isso mesmo consola, né? E clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram, né? É só procurar lá que você acha pela gente. E, claro, sempre antes da gente começar as nossas reflexões, a gente eleva o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele a sua inspiração para as nossas reflexões de hoje, para que sejam boas reflexões, não é mesmo? E hoje nós vamos falar de família. Pois é, a família é uma organização de origem divina, isso mesmo, né? Por que vocês acham que a família tem sido tão atacada ultimamente? Né? Essa necessidade das trevas de desconstruírem a questão da família, de acabarem com a questão de família, porque a família é o sustentáculo da sociedade, né? A família, gente, na verdade, ela é fonte de alegria e de dor ao mesmo tempo, não é? É um lugar de responsabilidade, de compromisso, de alegrias, de bênçãos da vida. E a família sempre está sob o domínio das consequências, né? Porque ela atua na direção dos reajustes, do aperfeiçoamento, da felicidade, da comunhão fraterna entre as almas. A definição de família, né, é organização social constituída por pessoas que possuem laços sanguíneos. Está lá no dicionário. Mas família também, hoje, a gente entende, né, que ela pode abranger o conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses. Está lá no dicionário. Mas se a gente analisar pela ótica espiritual, ela tem um sentido muito mais amplo e muito mais complexo. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, né, explica a diferença entre o parentesco corporal e espiritual. Ele fala que os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. Por quê? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo, né? O pai terreno aqui, ele não gera o espírito do filho. Isso é criação de Deus. Só o pai e a família, o pai e a mãe só fornece o envoltório corporal. Mas é dever dos pais, né, ajudar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele vai explicar com muita clareza que existem duas espécies de família: família pelo laço espiritual e família pelo laço corporal. A família pelo laço espiritual, ela é durável, porque elas se fortalecem pela purificação e elas vão se perpetuando no mundo dos espíritos, né? Através de várias e várias migrações da alma. A família corporal da matéria, ela se extingue com o tempo. Muitas vezes, ela se dissolve moralmente já na existência atual, né? E Emmanuel diz categoricamente, com todas as letras. Ele fala assim, olha, de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, que é a constituição da família. Então, gente, a família é realmente o alicerce da civilização, né? Paulo
diz lá em 1 Timóteo 5,8, ele usa uma frase muito interessante. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então a gente percebe que a família terrestre, ela é formada por diversas criaturas ali que se reencontram em afetos e desafetos, amigos e inimigos. Para quê? Para que se proceda o ajuste e o reajuste necessário, indispensável ante a lei de amor do Pai. Então é preciso que nós reconheçamos que o grupo familiar, ele evolui sem parar para conceitos mais amplos de vivência coletiva, mas isso sob o imperativo do aperfeiçoamento geral. Então, a família é uma escola valiosa para cada um de nós. A família é, na verdade, uma organização de origem divina, onde a gente vai encontrar os instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento, para que o mundo seja melhor. A gente ouve muita gente falar: ah, eu quero um mundo melhor, o mundo precisa ser melhor, né? O mundo não pode ser essa bagunça, tem que ser melhor que isso, mas a mesma pessoa está atacando a família. Como que o mundo vai ser melhor? Se você não consegue nem compreender que a família é o alicerce da civilização. E como é que você quer um mundo melhor se você não se melhora? Pois é, exatamente. Então, gente, nós temos que ter uma questão em mente. Nós temos que entender que nós temos deveres com a nossa família, que nós precisamos ter cuidados com a nossa família consanguínea, porque ela é tão importante quanto a família universal, que é mantida ali à custa da união social. Porque Paulo de Tarso falava, porque nenhum de nós vive para si. Não existe casualidade no laço de parentela. Né? Aliás, existe uma grande diferença entre parentes e família. Né? Família é o laço de amor eterno, amor realmente que une aquelas criaturas. Né? Agora, a parentela é este ambiente que a gente encontra, que é o nosso cadinho de lutas, que às vezes são lutas, gente, que realmente nos fazem sofrer, nos trazem tristeza, mas é neste ambiente doméstico, da família, dos parentes, que a gente vai se aperfeiçoar. A gente vê muita gente falando assim: ah, eu faço caridade, ajudo não sei aonde, ajudo essa instituição, ajudo aquela outra. Quando está no ambiente ali social, né, fala baixo e tal, muito educado, chega dentro de casa com a família, é aquela voz tonitruante alta, grosseira, né? Não dá a menor atenção para a esposa, para os filhos. Né? Eu estou falando aqui da figura masculina, a mulher também acontece isso. Às vezes a mulher está tão desligada da família que ela não dá atenção para o marido, não quer nem saber dos filhos, né? Eles que se virem por aí. Então, gente, olha, a família realmente não é a parentela. Mas a parentela um dia vai se converter em família. Então, nós temos que cuidar daqueles que estão conosco na caminhada, sob o nosso teto. E a gente se reúne sob o mesmo teto pelas causas do passado. A gente tem que entender que a gente tem com os espíritos que dividem conosco o teto da nossa casa, a nossa família, nós temos débitos para com eles. Créditos também, mas nós temos débitos. Nós somos ligados pelos débitos que nós temos uns para com os outros. Então, a gente nasce naquela família consanguínea, né? Próximo, claro, de nossos afetos, mas também de nossos desafetos. Para quê? Para a gente poder liquidar a dívida que nós temos com eles. Então, a gente observa, às vezes você tem um irmão que você não se dá bem, ou você não se dá bem com a sua mãe, com o seu pai. Olha, reveja. Procure dar o melhor
influenciam suas relações com a família, mesmo que a recíproca não seja verdadeira. E isso não quer dizer que você está sendo bobo, não. Ninguém está falando para você ser bobo. A gente está falando que você precisa educar os seus sentimentos quanto aos membros da família. É preciso fazer o reajuste necessário, porque não adianta, gente, a gente fugir dos nossos credores que respiram sob o mesmo teto que a gente, porque o tempo é implacável. Pode demorar o quanto demorar, o quanto for. O tempo nos constrange à liquidação dos compromissos passados. Às vezes, a sua esposa de hoje, né, que você acha, minha esposa gasta demais, não está nem aí para nada, né? Às vezes, essa esposa que você tem hoje foi a mesma moça que você desvirtuou numa existência passada. E aquele marido que você tem, que você acha nervoso, que você acha muito truculento, grosseiro, que não tem educação, às vezes é aquele homem que você traiu no passado, né? Então, gente, a gente precisa, na verdade, aprender a amar e a perdoar os entes da nossa família na convivência diária. Né? Na grande maioria das vezes, a gente realmente não encontra harmonia no grupo familiar, né? As famílias são realmente marcadas muitas vezes por conflitos, briga entre irmãos, separação dos pais, né? É genro discutindo com sogra, é abandono de idosos, né? E aí a gente pode se perguntar, mas por que isso acontece? Pela falta de entendimento do problema sob a ótica espiritual. Porque, na maioria dos casos, esses relacionamentos conturbados são de espíritos que se prejudicaram uns aos outros, né, em vidas anteriores. Foram inimigos e agora estão se reencontrando no ambiente doméstico. E não estão unidos pelo afeto, estão unidos nem pela afinidade, mas estão unidos para que eles tenham a oportunidade de reconciliação, de enfrentarem as dificuldades para se harmonizarem, né? Por quê? Até de forma inconsciente, eles guardam a mágoa daquele passado vivido. Por isso é que a gente vê tantas desavenças que perturbam o ambiente familiar. Então, a gente precisa se lembrar que no início. As trevas tentam a todo custo desestabilizar os núcleos familiares, de diversas formas. Né? Como a família é uma organização de origem divina, é o pilar de sustentação da sociedade, ela tem sido atacada ferozmente por aqueles que querem e defendem, mesmo que inconscientemente, por invigilância, desestruturar e acabar com a família. Por quê? Porque os valores como amor, bondade, fraternidade, tolerância são aprendidos e devem ser acalentados no seio familiar. Então é preciso conviver em equilíbrio. A família é realmente o campo de trabalho que nós temos. E a gente só vence os desafios em família se a gente consegue se revestir de paciência, de renúncia, de bondade, de boa vontade, aprendendo a usar a bondade aliada ao entendimento e a vigilância. Né? Isso tudo permite que a experiência familiar tenha êxito. Quando a gente não tolera um pequeno desgosto, né, na nossa casa, uma pequena briga, uma pequena rusga, quando a gente não sabe se sacrificar uns pelos outros de forma espontânea e com alegria, a gente está se comprometendo com mais débitos a serem pagos mais tarde. O tempo vai nos mostrar. Então, vamos evitar em nosso lar, dentro da nossa casa, as reclamações destrutivas, improfícuas, né? Aquela crítica ácida, brigar por qualquer coisa. Vamos nós ser o bom exemplo. Vamos procurar entender e auxiliar a todos em casa, né? Para que todos em casa possam também, por sua vez, nos entender e nos auxiliar na luta diária da vida, do modo que for possível, tanto quanto seja possível.
Emmanuel, no livro Família, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, diz que o lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará um naufrágio parcial ou total. Vejam a importância da família. Então, gente, façamos da nossa casa um ambiente mais equilibrado, começando por nós. Porque é assim que o equilíbrio se espalha. Faça sempre a sua parte, se reajuste. Não brigue, não dê ouvidos à picuinha, releve, pondere, né? Faça um ambiente doméstico melhor. Eu quero terminar as nossas reflexões com um lindo poema de Casimiro Cunha no livro Cartas do Evangelho e Outros Poemas. É um poema cujo título é Carta às Famílias. Olha que coisa interessante, preste atenção no poema de Casimiro. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez ar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, algema, que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa um instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar na caravana afetiva precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos, muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, e isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Vejam, é um lindo poema de Casimiro Cunha. Façamos, gente, da nossa família o alicerce da nossa sociedade realmente, com boa vontade, com tolerância, paciência, aprendendo a amar e perdoar. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!